dia a todas e todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Bom dia para você que está nos assistindo pela TV UFMA no Maranhão e também para quem está assistindo a gente pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa. Hoje, quarta-feira, dia de IPCA, então dia de saber o que está pesando no nosso bolso, mas a gente não vai só falar disso, a gente tem petróleo Brent para comentar com vocês e o aumento da gasolina, dos combustíveis, a gente também vai tratar desses assuntos. Vamos passar por aquele giro de mercado e hoje eu não vou dar bom dia para o André, porque eu vou dar parabéns para o André, porque é aniversário dele, então eu quero ver no chat também todo mundo felicitando o André. Bom dia, André, como você está hoje? Bom dia, Débora, obrigado aí pelo feliz aniversário, mas vamos falar hoje aí dia de inflação e IPCA, então vamos mostrar tudo o que está acontecendo, o que cresceu, o que caiu, o que está pesando no bolso, vamos falar do reajuste e vamos desmistificar um burburinho que já está começando a sair de que o governo Lula não está trabalhando ainda com o PPI, vamos mostrar que não é bem assim que está acontecendo as coisas, vamos falar de petróleo, mas a gente tem muita coisa aí, a inflação é a estrela do dia, né? Então já vamos passar aí para a nossa agenda, né, Débora? Exatamente, uma agenda que tem alguns indicadores de inflação na pauta, então logo pela manhã na OCDE já foram divulgados os dados de inflação da própria OCDE na França, dados de maio. Por lá também saiu taxa de desemprego e relatório sobre situação do mercado de trabalho, todos às 7 horas da manhã. Aqui no Brasilzão, dia tomado pela inflação, porque saiu o IGPM de julho do primeiro decênio, IPCA de junho, INPC de junho e INCC Sinap de junho também. Todas as divulgações aí do IBGE, exceto a primeira, que é da FGV. Então, um dia bem pautado na inflação, lembrando que amanhã saem dados dos Estados Unidos de inflação ao consumidor e ontem a gente teve dados da China e a gente vai falar um pouquinho sobre isso naquele giro de mercado. Mas seguindo a agenda de hoje, a gente tem outros pontos que devem pesar no sentimento dos mercados, devem trazer um pouco de cautela ou até mesmo um pouco de atenção. No caso, hoje a gente tem a segunda rodada de pronunciamentos aí dos dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos. Então, o Jerome Powell hoje discursa, até se quiserem passar aí para a próxima página para o pessoal de casa acompanhar com a gente. O Jerome Powell discursa hoje na Câmara dos Estados Unidos, então ele ontem falou no Senado, hoje ele vai falar na Câmara e isso tem uma grande expectativa pela fala do Jerome Powell. O mercado está olhando muito de perto, até porque ontem ele deu alguns sinais de que os cortes dos juros dos Estados Unidos finalmente podem estar mais próximos. Lá nos Estados Unidos também saem agorinha estoques no atacado de maio e depois às 11h30 estoques de petróleo da semana até 5 de julho. Sai índice de commodities aqui no Brasil, o ICBR de junho, divulgação do Banco Central às 12h30, fluxo cambial semanal, esse dado que já é presente aí todas as semanas. E aí a gente tem mais dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos falando hoje, no caso a Michelle Bowman e o Austin Goolsbee falam hoje em um evento do Fed Listens, então um evento ali do Banco Central dos Estados Unidos. A Coreia do Sul divulga sua decisão de política monetária à noite e durante o dia saiu o relatório do OPEP. E a gente já vai trazer, porque saiu durante a manhã, durante o dia lá na Áustria. Mas aqui a gente já tem acesso e vai trazer os principais pontos para vocês. Vamos então agora passar para o nosso giro de mercado aí, porque teve dados de inflações, hoje eu falei que era o dia da inflação, teve dados de inflação na China aí, isso aí influenciaram bastante os mercados asiáticos, né, Débora? Exatamente, lá na China tudo que a gente fala para os outros países, como eu falo aqui, a gente pensar o contrário não vale para a China. Então o que aconteceu lá? Saíram os dados de inflação ao consumidor e inflação ao produtor, ambos divulgados da madrugada, e eles acabaram ficando abaixo do esperado. Na verdade, o índice ao consumidor ficou em 0,2 na comparação anual, ficou abaixo do que o mercado esperava, e o índice de produtor, o índice de preços ao produtor, ficou em queda, algo que a gente já vem acompanhando de outros meses na China. Isso trouxe alguma incerteza ou algum medo de que tenha ali algum problema de demanda na China, apesar dos estímulos que estão sendo feitos por lá. Então, o que o mercado queria que a China tivesse? Um dado de inflação acima do esperado ou pelo menos dentro do esperado.
Como a gente teve esse dado abaixo do esperado, as bolsas asiáticas não foram numa direção única e no caso das bolsas chinesas, ou dos índices chineses, eles ficaram no terreno negativo. Então vou colocar aqui para vocês na tela o Xangai Composto, que hoje caiu 0,68%, então ele acabou refletindo, repercutindo bastante esse índice de inflação e justamente porque tem uma perspectiva ou até uma sensação de que a demanda possa estar mais fraca na China e isso não está fazendo com que os preços subam, sobretudo os preços ao produtor, que vem em queda há bastante tempo. Então eles ficaram com esses temores, as bolsas asiáticas não foram na direção única, mas o Xangai Composto caiu bastante junto ao Shenzhen, que é o menos abrangente. Então, lá na China, esse sentimento bastante de cautela presente, isso fez com que o minério de ferro também caísse em Dalian na China, depois também de uma sequência de altas, o minério de ferro acabou caindo, então a gente vê aqui num spoiler, aqui no terceiro gráfico, que o índice de commodities hoje está em queda. Então, nosso índice não vai contar nem com o apoio do índice de commodities, nem com o apoio do minério de ferro, desculpa, e o petróleo Brent também está patinando, ele abriu em alta, mas depois da divulgação do relatório da OPEP, a gente vê ele devolver essa alta, então o petróleo Brent hoje acaba trabalhando em queda, então a gente não vai contar com esses apoios e muito vem aí desse sentimento de decepção com os dados de inflação chineses. Vamos agora para o nosso Brasilzão, que tem a notícia do dia aí sobre a inflação. O IPCA foi divulgado agora nessa manhã. A gente tem o IPCA que subiu 0,21% em junho, bem abaixo do que estava sendo esperado. A média das expectativas está em 0,32%, ou seja, eles erraram em quase 0,1%. Ponto percentual é bastante coisa se a gente for pensar. E você tem no acumulado em 12 meses que ele já está em 4,23, então ainda abaixo do teto da média. Lembrando que a gente teve 2 meses de deflação no mesmo período anterior, por isso que você também teve essa aceleração aí em 12 meses. Vamos ver aí uns itens que eu separei aqui para vocês, para a gente entender o que cresceu, o que caiu, o que gerou aí essa situação. A gente tem, então, que continua tendo aí itens que são produzidos no Rio Grande do Sul como problemáticos, como, por exemplo, o arroz, que subiu 2,25%, o leite, que subiu 7,43%. Além de tudo, a gente está na entre-safra de leite, né? Então, durante esse período, a gente tem aí a gente tem, então, menos leite sendo produzido, então isso aí sempre tem a tendência para aumentar o preço do leite. A batata continua sendo um grande problema ainda, com 14,5% aí de alta, mas a gente vê que um monte de itens começaram a ter uma baixa. Isso aí ajudou a amenizar bastante a inflação de alimentos. Se a gente for pegar no geral nesse mês, a inflação de alimentos ela teve um resultado de 0,44% de inflação, acima do IPCA geral, óbvio, mas bem abaixo do que a gente estava vendo, quando você tinha altas de 0,9%, 0,8% aí mensais. E a gente vê que muitos itens estão começando a cair justamente porque você está com um clima um pouco mais ameno, a gente não está com ondas de calor agora nesses últimos meses, então melhorou bastante a produção, principalmente de itens aí que são produzidos próximos dos centros urbanos, como hortaliças, algumas frutas, a gente tem também a cebola, a cenoura aí também, o tomate ainda subindo um pouquinho, mas daqui a pouco ter uma tendência de cair. A gente também tem o feijão caindo quase 0,29%, hortaliças, a cenoura caindo 7,43%. Então a gente tem muito item aí caindo. E a gente também teve os combustíveis aí não atrapalhando, ajudando inclusive agora, porque se a gente pega aqui, ó, você teve altas bem marginais ainda, né? Então a gente teve aí, inclusive vai ser assunto daqui a pouco para a gente falar, né? Que teve o reajuste anunciado agora, mas já em julho, né? Então esse reajuste não vai bater agora, e a passagem aérea caiu quase 10%. Então o que está acontecendo aqui é justamente o seguinte: a gente está tendo então uma inflação de alimentos que está arrefecendo, que nem a gente estava prevendo quando você tivesse um clima um pouco mais ameno. O Rio Grande do Sul ainda está afetando bastante aí a produção de arroz, a produção de leite. Então, até cancelar a importação de arroz, para mim, não deveria ter feito isso aí, porque a gente pode ter problemas ainda com o preço do arroz por um médio e longo prazo aí, justamente, mesmo que não fosse vender agora, mas se utilizasse esse arroz aí para fazer estoque regulador, que seria muito importante aí nesse momento.
mas a gente tem os alimentos começando a ter uma queda um pouco maior, os combustíveis também não atrapalhando tanto, e você tem então que os outros grupos não teve nenhum grande destaque. Então, por isso que a inflação foi tão amena durante esse mês, Débora. E ficou abaixo do esperado a inflação nesse mês. A expectativa já era desaceleração, mas a desaceleração foi ainda maior do que a esperada nesse mês de junho. E um ponto até que a gente ressalta aqui, o André até já falou, é que esse aumento dos combustíveis que aconteceu a partir de terça-feira não vai impactar agora, mas já pode aparecer um pequeno reflexo no IPCA 15, mas um reflexo ainda pequeno, porque se a gente for pensar, vão ser poucos dias aí de reajuste, e a gente tem esse arrefecimento, principalmente dos itens in natura. E a gente vai ver isso agora, né, André? Naquele grupo, naquela inflação por grupos que a gente acaba trazendo sempre para a audiência. Exatamente, a gente tem o gráfico aqui dos grupos, né? A gente teve que a feira caiu pela primeira vez em muito tempo. Você fala, não, mas a batata tá custando caro. Sim, a batata tá custando caro, a batata aumentou o preço. Mas cenoura, cebola, as hortaliças, ou seja, o agrião, a couve, a alface, as frutas que vocês compram aí, tudo isso teve uma queda no preço. Então a gente teve que a feira esse mês aí, diferente do que aconteceu nos últimos meses, teve uma queda de quase 0,5% aí nesse mês aí de junho. Então isso é uma boa notícia, o clima mais ameno está conseguindo melhorar a produção aí de itens que a gente consome na feira, isso aí é uma boa notícia. O açougue continua também caindo, a gente teve uma queda de 0,33% no gasto que você teve com o açougue, seja para comprar carne, para comprar ovo, para comprar frango, para comprar salsicha, linguiça. Então esse daí você teve uma queda de 0,33% no geral no açougue. Ainda continua com uma deflação em 12 meses, ou seja, o açougue ainda está 3,81% mais barato do que estava um ano atrás. A feira ainda está com um preço bem elevado, quase um quarto acima, né? Ou seja, quase 25% acima do que você tinha no ano anterior. Ainda é um problema, mas a gente já vê alguns sinais aí de melhora mensal, pelo menos. O mercado, que inclusive aí foi tema de discussão, né? Algumas pessoas estavam falando aí de uma tal pesquisa que saiu, inclusive, falando aí que o brasileiro estava colocando mais coisas no mercado, porque os alimentos podiam estar ficando um pouco mais caros, principalmente os de feira, só que não eram todos os alimentos que estavam ficando mais caros, e os outros itens do mercado também estavam ficando aí mais baratos, tanto que a inflação no mercado nos últimos 12 meses está abaixo daquilo que você tem de inflação real, ou seja, se o brasileiro conseguiu a recomposição salarial, a gente sabe que quase 90% dos brasileiros conseguiram um aumento real de salário, que os dados do Diese estão mostrando, então sim, ele tem mais renda, ele está podendo colocar mais coisa no mercado. Inclusive, mas o mercado aumentou aí um pouquinho, inclusive um pouquinho acima da inflação, aumentou em 0,53%. Os boletos também, a gente teve uma alta de 0,21%, ou seja, aquelas contas que a gente paga, streaming, água, luz, telefone celular e tudo mais, teve uma alta de 0,21%, e ela está bem próxima da inflação, está em 4,63%. E o lazer que é o que a Selic afeta, o lazer aí teve uma alta de 0,29%. Estão falando tanto dessa inflação de serviços aí, ela não está aparecendo em lugar nenhum, só na cabeça do Roberto Campos Neto. Uma inflação de 0,29%, com o lazer tendo uma alta de 4,28% aí nos últimos 12 meses. E lembrando que essa aqui eu considero inflação boa, porque é a inflação que está dando renda, porque a renda das pessoas que trabalham com lazer depende dos preços aí. Então, geralmente, os preços aumentam porque existe maior procura por aquele item, existe maior procura por aquele bem, por aquele serviço que está sendo prestado. Então, essa aí é um reflexo aí da inflação brasileira, Débora. Agora, o que vem na esteira aqui é o que está trazendo uma certa preocupação da inflação do mês de julho, ou se a gente for pensar aí na inflação parcial, que é justamente o reajuste dos combustíveis. Eu vi até algumas pessoas aqui no chat da nossa audiência falando que já viu mudança nas bombas, que isso já foi passado, inclusive para o diesel. Lembrando que o diesel não subiu, não teve anúncio de reajuste nos preços do diesel. Quem teve reajuste aqui foi gasolina e botijão de gás, e nas distribuidoras a partir de ontem. Então esse aumento da Petrobras passou a valer a partir de terça-feira, dia 9 de julho. E aí o preço médio da gasolina nas refinarias subiu 0,20 por litro, né? Então ia subir 0,20 por litro para 3,1.
e o botijão de gás ia subir de 13 quilos, R$ 3,10 para R$ 34,70. O diesel, como está escrito aqui, não sofreu reajustes. A grande questão é quanto isso pode influenciar na inflação do mês que vem, lembrando que vários itens aqui, apesar do diesel não ter subido, vários itens podem sofrer aí com algumas... Se tivesse aumento do diesel, a gente poderia ver uma cadeia muito maior, mas os combustíveis podem voltar a pressionar. E tem gente já falando que parece, então o PPI voltou a reinar, o que está acontecendo? O André vai explicar para a gente com um gráfico, inclusive. Exatamente, eu fiz um gráfico aqui mostrando, porque a metodologia, ela está desde 2013, a mesma metodologia que a ANP, né, ou seja, a Associação Nacional de Petróleo utiliza, então a gente pegou os gráficos aqui da ANP, o preço do barril de petróleo a gente pegou no IPEA Data, até porque a gente acabou ficando aqui sem as fontes, né, mas daí explicando a gente tirou a fonte, o preço da gasolina é a média segundo a ANP, o preço do petróleo é o preço do petróleo em dólares vezes o preço da cotação internacional, então a gente consegue fazer isso aqui virar em reais, então não se assuste, né, quem começar a falar aí, lembrando que a cotação está em reais, então o preço do barril em dólares vezes a cotação que a gente tem. Então o que a gente está vendo é o seguinte, você tem mais ou menos aqui, quando você tem assim, quando começa essa primeira barriga que a gente tem aqui, é basicamente até o ano de essa primeira barriga aqui é o ano de 2016, que é quando você tem, então, que o preço do barril de petróleo começa a cair e subir, e as subidas, os reajustes, eles sempre vão ocorrer na mesma medida. Então, quando você tem subida e queda, os reajustes começam a ter justamente... basicamente, eles andam sempre na mesma tendência, sempre assim, no mesmo módulo. Aí o que acontece aqui, quando o gráfico da gasolina e do petróleo eles se descolam, é justamente quando você tem aí a gasolina caindo a forceps, aí quando o Bolsonaro tira o preço do barril tira o preço da gasolina, né? E mais aí, logo depois, você também teve a queda do preço do barril de petróleo, que ajudou também a derrubar a gasolina. Aí, a partir desse finalzinho aqui que a gente tem, que é quando você vê o gráfico azul começando a subir e descer loucamente, é que volta a política antiga da Petrobras, que é a política que você tinha aí durante o governo Lula, 2, Dilma, que é que você abandona o PPI, você utiliza mais como se fosse uma média, né? Então, quando você tem reajustes que você precisa realizar, você faz. Aí olha como que você tem. O gráfico, ele começa a andar mais ou menos como se tivesse uma reta, ele está bem mais suave, ele muda. Enquanto o gráfico azul, ele tá variando muito. Então, o que na verdade está acontecendo é que a gasolina, ela está pegando somente a variação média do período. Então, você consegue manter a gasolina com uma variação bem controlada e você evita os choques de custo, porque senão você teria que ter caída da gasolina, subida da gasolina, caída da gasolina, subida da gasolina de novo, nesse curto período de 2 anos. Então, o que está acontecendo é justamente o que acontecia antes, que é você tem, então, a gasolina variando pouquíssimo, ou seja, quase que numa linha reta, e os choques de petróleo sendo ignorados para você conseguir colocar ele em média, ou seja, você evita que fique com uma incerteza, uma instabilidade muito grande no preço da gasolina, e você só aumenta o preço da gasolina quando a tendência é de aumento nos custos realmente. Então, esse gráfico aqui está mostrando aqui que a situação agora é muito mais parecida com a situação que a gente tinha antes do que com a situação que a gente viu aí com Temer e Bolsonaro, né, Débora? Exatamente. Tem uma coisa que a gente chama de comovimentos, né? E aqui a gente vê que não tem comovimentos. Os movimentos não estão acontecendo juntos. Podem ver que eles estão praticamente lineares aqui na gasolina, enquanto o petróleo estava sofrendo flutuação. A partir daquele ponto que o André apontou ali para a gente, que é a barriguinha para cima, a gente começa a ter comovimentos. Então a gente começa a ver que eles sobem e descem juntos ali ao longo do tempo, até que isso termina ali no final do gráfico. Então, acho que é um bom ponto, até para quem estava confuso para onde o André estava apontando, porque estava com a tela dividida, a gente consegue ver claramente onde é que os movimentos começam a acontecer conjuntamente ou com movimentos aqui no gráfico. Então, aqui a gente consegue desmontar também argumentos de que o PPI está voltando com tudo, porque teve o reajuste da gasolina. Na verdade, essa nova precificação aí tende a mitigar
esses choques que fariam a gasolina oscilar junto ao preço do petróleo, como a gente viu nos anos anteriores. Acho que esse gráfico acaba trazendo bastante visualmente para a gente essa questão. Vamos pular então ao OPEP, a gente deixa o OPEP para amanhã, né, até que, ou para sexta-feira, que amanhã a gente tem convidado, inclusive, né, dia da entrevista, e vamos já para a nossa abertura de mercado para saber o que está acontecendo aí. A Bovespa reagiu bem em relação a essa notícia aí da inflação, Débora? Reagiu bem, mas reagiu de uma forma lateralizada. E a gente vai ver aqui no nosso giro de mercado o que está acontecendo com o Ibovespa e com os outros índices para entender de onde vem essa movimentação. Então o Ibovespa está lateral hoje, ele está bem perto do 0 a 0, está no positivo, mas não tem grandes movimentos para cima ou para baixo. A inflação foi bem recebida. E aí vamos ver como é que vai vir. Aqui eu nem vou trazer esse ponto, porque a gente sabe como é que vão vir os próximos relatórios focos, mas a gente tem que pensar, né, que a inflação surpreendeu para baixo o mercado, e a gente já tinha visto o IPCA 15 surpreender para baixo também, e o mercado continuou aumentando a previsão da inflação. E agora, que justificativa que eles vão dar se novamente eles foram surpreendidos para baixo aqui? Então, eles receberam bem, sim, a notícia do IPCA. Isso fez com que o nosso DI futuro caísse bastante. DI futuro são as expectativas de juros futuros, então, para vários vencimentos, a gente tem várias expectativas em cada vértice de vencimento, então, temos mês a mês ali durante os anos, e aqui a gente está olhando 2032, tá? Que é o DI futuro para 2032. Então, a gente vê uma queda nesse DI futuro justamente porque a gente tem uma inflação mais controlada e alguma expectativa de que os Estados Unidos comecem realmente, de fato, o corte de juros no mês de setembro. Então, o DI futuro está respondendo a essa inflação que veio abaixo do esperado e também aos rendimentos das treasuries, que é onde vocês estão vendo treasuries de 10 anos aqui. Essa queda de 0,35% são os rendimentos dos títulos de dívida dos Estados Unidos com vencimento para 10 anos. Eles também estão caindo, isso porque ontem o Jerome Powell, em sua discussão no Senado, acabou apontando que o mercado de trabalho está enfraquecendo lá e isso traria reforços e justificativa para cortes já esse ano nas taxas de juros dos Estados Unidos, mas que mesmo assim eles vão continuar acompanhando de perto os movimentos ali de as divulgações de outros indicadores, como a inflação que sai essa semana. Então, o mercado está mais positivo em relação ao início dos cortes de juros e, por isso, as treasuries estão caindo e a gente vê as bolsas lá em Nova York subindo, reagindo a essa queda nos rendimentos dos títulos de dívida, algo que a gente está vendo desde ontem. Como o Jerome Powell fala hoje de novo, as atenções acabam sendo voltadas para isso, até para ver se ele vai dar uma nova sinalização em relação a juros nos Estados Unidos ou a política monetária. O nosso Ibovespa, como eu falei, está andando de lado, muito porque ele não tem o apoio do petróleo Brent, que está caindo hoje, justamente porque o relatório da OPEP não mostrou, trouxe aumento sim da demanda global e trouxe aumento da oferta fora do cartel, então fora da OPEP a gente pode ter algum aumento de oferta, então isso faria com que o petróleo ficasse ali não com uma demanda muito acima da oferta, então o petróleo cai hoje justamente por esse motivo. E a gente não tem apoio do minério de ferro, como eu falei no começo, porque a gente teve uma queda abrupta lá no minério de ferro em Dalian, na China, que é o mais importante em referência. Então, a gente vê esse movimento hoje, então o Ibovespa, por mais que esteja positivo, e a gente deve ver um movimento mais em consumo ou no índice imobiliário, do que no Ibovespa como um todo, porque o peso das commodities é muito grande. Então, ele está andando mais lateralizado por esse motivo. E o dólar cai hoje 0,40%, justamente por conta dessa expectativa do corte nos Estados Unidos. Então, isso também traz um fôlego aí para o real se valorizar, uma vez que se a gente tem uma alta nos títulos de dívida lá, os recursos saem daqui e vão buscar esse porto seguro nos Estados Unidos. E se a gente tem essa queda, pode voltar recurso para buscar ganho no mercado emergente. E isso acaba impactando também o nosso dólar. Então, o retrato hoje é esse. A gente tem essa queda nos preços da commodity lateralizando Ibovespa e temos aí alguns índices que devem sobressair justamente com a queda da inflação. E queda não, né? Com a desaceleração da inflação e com a queda dos títulos dos nossos vencimentos futuros de juros.
Vamos falar então agora da nossa aula que a gente teve aí nesse último domingo, aí, que foi um verdadeiro sucesso, gente. Apocalipse Tecnológico com Adam Alter. E fez tanto sucesso que a gente liberou o replay para vocês, mas é por curto tempo, hein, gente? Então, se não viu a aula, aproveita, vê o replay, que o Adam Alter dá um monte de dicas aí importantes para você se livrar do vício em tecnologia. Mostra como que a tecnologia é criada e é feita hoje para você se viciar nela. E mostra todos os efeitos que isso aí tem no mundo, né? Então, imperdível, lembrando aí que quem fazer a assinatura aí durante o replay vai ter os mesmos benefícios que aqueles que assinaram aí no último domingo tiveram, óbvio, para aqueles que fizeram assinatura solidária. Vai ter o livro Irresistível do Adam Alter, que vai ser o que é um dos brindes, o livro Colonialismo de Dados de Sérgio Amadeu, uma arte exclusiva da Paula Vilar e o certificado digital, óbvio, de membro solidário. Então, gente, imperdível aí, para quem assistiu o replay aí, ainda vai ter esse mega pacote aí para vocês. E vamos agora chamar o rolê aí, né? Vamos ver aí o rolê, os solezeiros aí, que a gente vai entregar justamente para eles, né? O William De Luca tá de férias, a Robertinha vai apresentar, né, Débora? Exatamente, hoje a gente tem a Robertinha e o Guga Noblar no Rolê ICL, então vocês ficam em excelente companhia a partir de agora. E a gente volta amanhã com os principais assuntos que mexem com o nosso bolso, com os mercados de uma forma geral e com a nossa economia. Um beijão e até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau. Que aula a gente teve com o melhor professor da Universidade de Nova York, Adam Alter. Uma aula reveladora, até por isso o título, Apocalipse Tecnológico. A palavra apocalipse quer dizer revelação. Uma aula que mexeu com todo mundo que assistiu. E a gente está falando de mais de 100 mil pessoas. Uma aula que você, se não assistiu, não pode perder. E é por isso que a gente liberou, por um tempo curto, mas suficiente para você assistir, o replay da aula. Assiste, chama a sua família para assistir. No final da aula, uma surpresa que a gente preparou para todo mundo que assistiu, a gente resolveu manter para todo mundo que vai assistir o replay. Uma aula que vai mexer com a vida de vocês, mas mexer para melhor. Assistam e depois comentem o que vocês acharam.